Na retrospectiva do último episódio, na verdade, contarei também uma retrospectiva da campanha, mas é bem breve, eu garanto. Então, o tempo sem cor é um fenômeno que afeta de muitas formas a todos os heróis, a todos os habitantes das terras arco-íris. O seu poder, o poder deste tempo sem cor, é o de retroceder um evento ou acelerar o seu efeito. Também de afetar a cor das coisas, que aqui é simbolizado pelo sentimento, pelo afeto que se liga a cada coisa. Os heróis estão há mais de 32 semanas já na labuta, na caminhada das pradarias em direção à última das cidades, a Cidade Negra, aquela que eles acreditam que guarda um segredo capaz de responder finalmente a como parar o tempo sem cor. Por provocar esse fenômeno, talvez essa entidade, espectros fora do tempo apareceram para atravancar o caminho dos jogadores, tirando deles experiências únicas e expondo para todos os seus defeitos. Eis que eles retomam a caminhada depois da última cidade, as Casas Infinitas, e agora eles estão na pré-cidade, que é não uma cidade, mas um momento que antecede a Cidade Negra. Eu vou retomar a narração, portanto, de como que é a questão da poeira tóxica, né? Acho que em todos os cenários das pradarias ultravioletas, a gente vê que o que quer que tenha causado este mundo pós-apocalíptico, ele ainda é remanescente, essa coisa ainda está aqui. Eu simbolizo por uma névoa tóxica, né? Um miasma que continua a destruir, momento após momento, todas as cidades que essa poeira tóxica consegue tocar. A diferença, meus caros amigos e amigas, é que na Cidade Negra, essa poeira tóxica ela começa a ficar tão densa que ela quase toma uma forma física. Vocês finalmente estão chegando. Querem dizer alguma coisa sobre a cidade, sobre a dica que eu dei no último momento? Como é que estão os personagens de vocês chegando finalmente, né, no começo do final da jornada de vocês? É uma bela cidade. Mas, olha, pensando bem assim, acho que eu tô meio... Meu personagem ainda tá meio assim, refletindo sobre até os ataques da sua alma, né? Pode ser questionado se ele tem ou não. Sim. Justamente, assim, sentindo a falta de algo que ele nem mesmo consegue se lembrar, tipo, eu tinha isso, sabe? E meio que assim, realmente, até como você tinha falado no último jogo, aquela parada, aquela percepção do motivo do porquê estamos aqui. E da percepção de que de alguma maneira nós temos que dar um jeito de parar isso. Ou pelo menos. Certo. Depois das visões, né, que foram bem catárticas, né, na última vez aí, revelou bastante da personalidade de cada um. Eu tô mais sério. A intenção do fantoche mesmo é terminar isso aí o mais rápido possível, porque tá mexendo demais com o grupo. Então eu fico pensando assim, né? Pô, se a gente não chegou nem lá e tá desse jeito, lá vai ser um negócio que vai precisar de muita concentração, muita vontade mesmo. Então eu tô bem concentrado ali. O Sr. Bigodes, ele tá um pouco entediado, assim, sabe? Desmotivado. Assim, parece que a vida perdeu um pouco o brilho. Passam uns insetinhos, assim, voando, ele olha e... Sorinugi? Eu tô
Assim, a lembrança daquela que eu aprisionei fazia um tempo que não me afetava, não me batia, não vinha à cabeça, né? Mas ainda assim, eu senti orgulho e continuo sentindo orgulho, então eu caminho com um sorriso, uma satisfação no rosto. E vou caminhando assim, com o relógio nas costas e desejando, almejando chegar na Cidade Negra, porque sabe-se lá o que eu vou poder encontrar lá, não é verdade? Parece que nenhum de vocês tem essa resposta. Na verdade, pouquíssimas pessoas no mundo têm. Cidade Negra realmente é pouco auspiciosa. A última rodada de dados que a gente tinha feito foi para saber sobre o infortúnio, não é mesmo? Sobre se alguma coisa aconteceu de ruim na jornada de vocês. Vocês se lembram disso? Não. Mas quem rodou os dados foi o Sr. Bigodes. A gente encontrou a Beth, né? A gente tinha encontrado aquela golem. Exato, Alto Golem. Beth. Mas isso foi ruim. Qual que era mesmo? Eu não lembro mais. O profeta do desculpa tempo. Aí. A gente não chegou a encontrar, a gente ficou sabendo sobre ele, Isso, né? Ficou sabendo sobre ele. O grande observador, ele é o maior profeta do cenário das pradarias ultravioletas. O que se sabe é que existe algum grande observador, que fica na Cidade Negra, e o que ele faz profecias fora do tempo. E esse fora do tempo, ele nem era afetado pelo tempo sem cor. No caso, é fora do tempo porque ele parece muito confuso as profecias dele, mas elas sempre se concretizam. Então existe alguma expectativa dentro de vocês de que talvez isso traga alguma profecia quanto ao tempo sem cor. Para além disso, a Beth é uma autogolem, é uma golem automatizada, ela está com vocês e, repito, ela é opiniosa, ela gosta de ficar dando a opinião dela. Então ela está o tempo todo dizendo para vocês alguma coisa do que vocês têm que fazer. A gente tinha visto também que nessa cidade tinha essa pré-cidade, né, tinha um hospital, né? Um hospital sombrio que fazia qualquer cirurgia, né? Até cirurgias na alma, na verdade. O Hospital Sombrio. Nossa. Exato. Bom, e assim é a proposta do Hospital Sombrio. Em tese, ele é capaz de curar qualquer mal. No entanto, né, dizem as notícias, isso é o que vocês ficam sabendo, de que ele cura com custo. E este custo não é financeiro, né, não é econômico. Deu pra entender. Eu tô deixando livre para vocês pensarem no seguinte. Eu tô deixando livre para vocês pensarem no seguinte. Qual vai ser o próximo objetivo de vocês? Para chegar até a Cidade Negra, vocês precisam cruzar só para as cidades. E dessa vez, diferente das Casas Infinitas, não existe o território não vai dificultar nada para vocês. No entanto, porém, todavia, chegar até a Cidade Negra sem um tanto de respostas pode ser prejudicial. Eu não sei se vocês têm... A Beth vai opinar bastante sobre isso. Se vocês forem afetados pelo tempo fora de cor, vão ao Hospital Sombrio, é o que ela diz. Lá eles vão curar vocês. Até me curaram, ela diz. Uma autogolem. E vocês não sabem qual é o mal que ela tinha antes. Mas, porém, entretanto, parece inquestionável, indiscutível, que o grande observador, aquele profeta, ele pode revelar algo importante. Uhum. A ação é de vocês. Só me dizer o que vocês fazem. Jogando pro grupo. Se a gente fosse encontrar esse observador aí, grande observador, onde será que ele estaria? Se ele é o grande observador, se eu fosse o grande observador, estaria numa torre bem alta, olhando tudo lá de cima. E se ele não precisasse de torre?
Ele podia estar no lugar mais acessível da cidade. Talvez no Hospital, centro. né? Ou se tiver algum tipo de centro, né? O hospital ficar no centro da cidade? Eu tô tentado aí nesse hospital. Só pra ver pelo. Até só pra conhecer. A gente tá numa oportunidade rara aqui nos confins. Eu acho que dá pra ir sim. Mas nós sabemos algum tipo de boato ou história daquele lugar? Eu nunca fui lá. A gente sabe, narrador. Narrador? É o delay, Vocês cara. podem fazer um teste para que vocês... Rola um delay aqui. Vocês podem fazer um teste para que vocês tenham mais informações sobre o Hospital Sombrio. Qual o teste? Vocês que vão me dizer. Um D20 mais o atributo, provavelmente inteligência nesse caso, mais a perícia que for conveniente, vocês precisam anunciá-la. Olha, se lá é conhecido pela cirurgia, eu tenho 4 em cirurgia. Caso posso relacionar, talvez, nisso aí. Gente, eu também tenho Manda 4 bala. cirurgia, tem manipulação de almas. Bora. Inteligência, um D20. Manda bala. A inteligência mais. Vocês são tudo perito, essa é a verdade. Vocês trabalharam lá, é que vocês não lembram. Vamos lá, inteligência. Mas a perícia. É um D20 mesmo, né? Ok, caraca, é 4, 5, 6, 7. Isso. Caraca. Ok, 7 mais D20. Vamos É, lá. brincadeiras à parte, o teste não é fácil, porque geralmente quem entra lá não sai, viu? RS. Eu vou usar. Tirei 15, não sei se isso é bom. O outro tirou 22. Cara. É assim, barra R, 1 D20 mais 4, é isso que põe? É assim, né? Não reconhecido. Eu vou jogar um dado. O outro apareceu. Nossa, deu 2, cara, mais 4. Mas você pode só 6. juntar também. Vai ser a união dos nossos poderes. Eu tirei 15 e você 22, vamos lá. E eu tirei Vocês 6. esqueceram. Tô na média, desculpa. Mas ó, só... Gente, só o Sr. Bigodes rodou direito, ó. Precisa ser o D20 mais o atributo mais a perícia. Vocês colocaram... quer ver? O Ah, mas qual a Yuri, o Chrome, ele rolou... Ah, você juntou tudo na mesma. Na verdade foi só o Sorinugi que errou mesmo. por isso que eu tô perguntando qual a diferença de. Vamos lá, beleza. Mas como que é? Barra R, 1 D20. Não teve. Dá um Eu só vi espacinho Não tem errado. barra só R. na minha- É barra R espaço 1D20. Ah, tá. Aí põe os mais sem espaço? Aí é sem espaço. Ah, mais 2, mais Sr. Bigodes, qual perícia você utilizou? 24. Narcoherbalismo. Ela pode ter mais erva muito Qual? louca. Em algum momento eu tive contato com alguém que comprou erva pra esse lugar, talvez? Quem sabe? Às vezes você já vendeu pra lá, né? Talvez. Certo. Quem sabe? Eu usei. Eu Então usei vamos lá. farmacologia, tá? É. Tá. Farmacologia. Aqui não se sabe necessariamente o que se utiliza, tá? Não se sabe que tipo de medicamento, você desconhece isso. É uma medicina muito alternativa. Isso você falhou no teste, não passou. O desafio era 15. Vou com o Chrome, então, e com o Sr. Bigodes. Eu vou dizer primeiro quem tem menos informação. Quem tem menos informação sabe que necessariamente eles dizem que eles curam qualquer coisa, porque, obviamente, eles têm tipos de cirurgiões diferentes. Não necessariamente apenas os que podem fazer uma cirurgia no teu corpo, mas pessoas como vocês que podem ser ultras e coisas do tipo. Então eles podem curar a tua alma de fato. A que custo? Sempre é um custo muito alto. Ele não é de créditos, né? Não é dessa moeda de prata que é a moeda do jogo, mas pode ser uma outra coisa, um favor, de repente. Agora, Sr. Bigodes, você de fato conhece alguém que já comprou ali alguma coisa, já levou, já utilizou. E esta alguém que conhece alguém que você conhece é a pessoa, a cirurgiã mais importante do Hospital Sombrio, chamada Mãe Silicone. É uma figura, você ouviu falar, extremamente sombria.
Os funcionários da Mãe Silicone são chamados costumeiramente de hospitalários sombrios. Eles são condenados, humanoides condenados, fadados a um tipo de vida decadente. Provavelmente, eles sobrevivem pela reposição de alguns órgãos e membros e coisas piores que eles acabam tirando daqueles quem eles operam. Só assim, por cima, tá? Joguei aí, tá no ar. A Beth diz que a Mãe Silicone é maravilhosa. Essa mulher é maravilhosa, olha o que ela fez comigo. Eu não tinha um corpo, eu não tinha uma alma, eu sou uma autogole agora, maravilhosa, sou eterna. Tá mudo. Tá mutada. Desculpa. A senhorita realmente não tinha um corpo. A Beth, tá? Eu tive um dia, mas ele acabou sendo afetado pelo há muito, muito tempo. Eu que me lembro. Pelo que eu disse, eu lembro que a Mãe Silicone ali, ela é... Os seguidores dela ali são estranhos, né? São bem estranhos, são sombrios, né? A informação ali dos órgãos, só eu conheço ou o grupo inteiro? Não, só você. A partir do momento que fala da Mãe Silicone especificamente, só você conhece. Eu vou jogar pro grupo, assim, tipo, olha... Eu não sei se é uma boa a gente ir nesse hospital. Por quê? Mas Silicone é uma ótima cirurgiã, realmente. É uma ótima cirurgiã. O problema é que... não tenho certeza se a gente vai voltar inteiro. Isso quer dizer o quê? Que eles vão atacar a gente? Não. Mas talvez eles tirem alguma coisa que a gente precise. Em troca, ou não. Mas eles só não vão tirar isso se nós ganharmos algo dele em trocas. Em tese, se a gente não fizer nada... Eu já não sei. Mas os boatos se espalham. O que você perdeu que vale uma parte sua? Nada de importante. E você, Shine? Caraca, eu perdi... Acho que eu perdi uma coisa que eu apreciava. Mas eu não sei o que eles perderiam em troca. Talvez algo ainda mais. Tudo dependeria do qual seria o preço a se pagar. Mas vemos aí que está disposto a pagar um preço. Muito interessante. A gente sempre tem a possibilidade de entregar algo, alguma coisa. Olha assim especificamente pra Beth. Como troca. Ela, por ser uma autogolem, está sorrindo. Mas Mas, mestre, essa cidade negra, uma informação assim, ela é tipo uma cidade onde tem população que vive lá? Ou é uma parada assim, tipo... quem é esse tipo de conhecimento da cidade, assim, tipo, em termos de boato que a gente saiba, né? Ela... ou é tipo uma cidade fantasma, algo meio, tipo, vocês só estão... seres meio... Vocês estão bem na entrada dela. Eu vou dizer que vocês estão parados no começo da entrada. No começo da entrada da pré-cidade. Pessoas habitam este lugar. São pouquíssimas, é o que eu disse. É o final do mapa mesmo. Assim. Eles estão no limite do mundo. Só quem é forte o suficiente para sobreviver a essa névoa tóxica, sabe? Ele consegue se manter ali. A cidade tem um clima do fim. Clima do fim dos tempos, clima de morte, clima de vazio,
de abandono. Então, assim, pensa que ela é composta por uma série de cenários destruídos e decadentes. Na verdade, é muito difícil de dizer uma coisa que nesse cenário não seja decadente. Mas é tudo destruído, acabado, né? Todas as coisas estão no seu estado mais deplorável possível. Então, você encontra, em vez de casas, você encontra pessoas morando em grandes ônibus, por exemplo. Acabou ali, o pneu furou, eles pararam, quem sobreviveu. Tem muito, eles chamam de mortos magníficos no jogo, que são estilos de mortos-vivos que conseguem caminhar e se alimentar de coisas que não são só pessoas, né? Não são só humanos. Então esse é o tipo de coisa, só que vocês estão bem na entradinha, eu tô imaginando, porque cada um desses lugares, ele é bem distante de si. Vocês, em tese, teriam que escolher um lugar e ir durante um tempo, assim, uma caminhada que leva horas. Então, vocês veem pessoas, não necessariamente elas são confiáveis, inclusive. A Beth foi uma exceção. Aquele momento, Beth, você conhece a cidade. Será que você pode... Conheço. Você tem algo a dizer, assim, uma dica, talvez, ou que devemos tomar cuidado? Vocês precisam de médicos? O Hospital Sombrio é maravilhoso. E ela sorri, faz um sorriso metálico, assim, sem passar nenhuma emoção, assim. Caraca. E o grande observador, Beth? O que você tem a dizer sobre ele? Eu nunca o vi, eu nunca o agradei com nenhum tipo de oferenda, então ele não fala comigo. Agora, existem aqueles agraciados com maravilhas indizíveis. Existem criaturas que recebem do grande observador os objetos nulos de desejo, ela diz. O que é objeto nulo de desejo? O que é isso? Você pergunta pra ela ou você vai rodar um dado? Desculpa, vamos lá, perguntando pro Fatoshi. narrador, na verdade. Eu pergunto pra ela, o que é isso? O que é esse objeto nulo de desejo? Ela diz, e a resposta dela é a mesma que a do narrador, no caso, né? Ela vai trazer essa informação. Eu não sei dizer o que é. Cada pessoa que toca um objeto nulo de desejo enxerga de uma única forma. Ela é a coisa mais desejável do mundo para cada singularidade. Para cada subjetividade é a coisa mais preciosa do mundo. Mas é intransferível. Ninguém pode dividir um objeto nulo de desejo. É basicamente, na compreensão de vocês, um objeto do qual você deseja ao máximo alguma coisa e ele tem uma representação simbólica sobre aquilo. É como... Mas ela complementa dizendo... Sim. Pode ir. Esse delay tá foda, mas pode ir. Ela complementa dizendo assim que... você precisa agradá-lo com uma oferenda muito atrativa para que ele te presenteie. Ele presenteia uma, no máximo 2 pessoas com esse objeto nulo de desejo. Você já viu? Eu disse que não. Não, a Beth eu nunca vi. Uma curiosidade, Beth. O que você ofereceu em troca de ser curada no hospital? Faz um teste de carisma. Escolhe uma perícia pra você persuadi-la, negociá-la, te contar esse segredo extremo. E você faz um teste de carisma. Eu já tava achando que era fazer propaganda de lá. Eu vou dar um spoiler. Eu vou fazer um spoiler maravilhoso que o Westminster é isso. Mais carisma, mais uma perícia. Mas o Westminster vai parecer criança aqui perto dela, né? Caralho. Como é que você argumentou com ela? Caraca. Não sei se eu posso... Eu acho que eu nem tenho perícia que eu possa utilizar pra isso, mas... Poderia utilizar a espeleologia? Que é tipo
tipo, aventure-se em lugares profundos? Nesse caso, literalmente? Na profundidade da alma dela? Poderia, de toda forma, você já passou no teste, tá? Ah, tá. Então, Só diz pra mim como é que você argumentou com ela. o que você entregou pra eles quando você foi curado no hospital, assim, só por curiosidade? Porque você disse que voltou praticamente normal. Ela sorrindo. Sim. Ela diz sorrindo com um sorriso metálico. Eu entreguei, é claro. O que mais? A vida de todas as criaturas moribundas que estavam na caravana comigo. Que simpática. Tudo Muito isso. muito confiável a Beth mesmo. E eram quantas pessoas? Opiniosa. Ela sorri. 12. Foi um preço alto. Você devia estar muito necessitada. Eu estou ótima. É um preço alto que eu pagaria 2 vezes. Te entendo. Olho pro Surinogi assim, dou uma cutucada nele. Vamos deixar esse negócio pra trás, vamos? Essa Beth aí não tá com nada, não. Eu já não queria nem ter trazido. Quem foi que trouxe ela? Ela só chegou, né? É coisa de gato. Querendo bichos de estimação. Onde já se viu? É um lord felino, né? Deixa ele. Eu gosto de patos como bicho de estimação. Mas, Eu também gosto de pato. Mas então, vamos procurar o grande observador? Vamos. Ou alguém quer passar no hospital? Não, a Beth vai no hospital, né, Beth? Eu posso ir, eu vou na frente, espero vocês lá. Isso, espera lá. Pode ir lá. chegar lá, a menina vai estar com silicone já, de fazer outra cirurgia. Tá com silicone, ficou bem esquisito. Vocês só perderam a descrição de como é a mãe silicone, mas esse fato horrendo eu deixo para uma próxima. Deixar ela pra lá. Eu acho que é legal se a gente fosse pro centro da cidade, né? Eu vou falar isso em jogo. Se fôssemos ao centro da cidade, talvez pudéssemos encontrar esse tal observador. Confesso que tenho um pouco de curiosidade para saber quem é. Vai saber se ele já não tá observando a gente. Se o observador não for apenas um título, acredito que ele já estava de olho em nós. Se ele não estiver de olho em nós, ficarei muito decepcionado. Eu tô olhando pra cima, assim. Eu espero que ele apenas nos observe e não nos escute. Faz assim, ó. Então vocês vão na direção de onde fica o grande observador? E a gente imagina que fica. Né? Isso que a gente imagina. A gente vai andando. Não, ele fica em um lugar específico. Mas tem que procurar. Vamos procurar onde é, mais ou menos. Só gritando, observador. A grande questão é que ele aparece de períodos em períodos, mas como o tempo ele tá agindo de uma forma diferente, vocês ficam esperançosos em relação a isso. Eu posso fazer um teste aí de navegação pra ver se eu encontro o caminho pra ele? Deve, por favor.
Cada 20 mais navegação, mais alguma coisa? Mais você vai fazer navegação é inteligência, mais a perícia, o valor da perícia. Uhum. Navegação você faz com vantagem ainda, né? A vantagem soma alguma coisa? A vantagem dois você dados. roda de novo e fica com o melhor resultado. Aí eu rodo de novo. Isso. Nisso parece com o nosso queridíssimo D&D quinta edição. Opa. Eu fico com esse dado aí. Certo, maravilhoso. Bem, você começa se guiando primeiro. Existe uma questão geográfica muito importante nesse lugar. O Hospital Sombrio ele é uma das últimas partes antes de fato entrar no fim do mundo, antes de entrar de fato na Cidade Negra. Então você tomou o caminho contrário, dá para ver alguma estrutura colossal, monstruosa no final, no horizonte assim, que é o Hospital Sombrio. Você toma outro lugar e vocês começam a se aproximar das três picos, onde ficam as pedras de doação desse grande observador. Ele aparece, né? É muito estranho, porque as pessoas estão em volta. O livro ele dá uns nomes muito engraçados assim pros moradores, pros habitantes das terras arco-íris. Mas são badernistas invejosos. Tem um monte de badernistas invejosos ali em volta. Muito bom, né? E eles ficam olhando e pensando assim: eu queria um objeto nulo de desejo. Eu queria mesmo era ter a oportunidade de olhar só uma vez para um deles. Um terceiro fala: é um MacGuffin extremo. É tudo que eu queria. Enfim. Existem também mortos magníficos. São mortos-vivos que estão parados, olhando, vegetando literalmente. E olhando para as pedras de doação. Acima dessas pedras, que eu já vou descrever melhor para vocês, vez ou outra aparece o grande observador. Ele fica na posição de lótus, assim, mas ele tá flutuando a uns 100 metros do chão, mais do que esse valor, porque ele tá ainda assim acima desses montinhos onde ficam as pedras de doação. E ele aparece e some, aparece e some. Esses badernistas estão comentando: ele não consegue ficar aqui nenhuma vez. Esse evento, esse fenômeno, isso que tá acontecendo, tá tirando um grande observador daqui. E enfim, só para finalizar, existem essas 3 pedras de doação. O que são isso, né? São recipientes, por assim dizer, que são ditos como gastos até o talo pelas oferendas ao longo dos milênios. Frequentadores contemporâneos se referem a elas como dente de leite, uma pedra rachada de mármore, a oração de ferro, uma tábua de magnetita rajada de preto e vermelho, e a orelha do paraíso, uma tigela enorme de coral rosado. O que acontece? Geralmente as pessoas têm que ir até essas pedras de doação e entregar alguma coisa. Você oferece alguma coisa para o grande observador. E no primeiro momento ele coleta essas oferendas, se o tempo sem cor não estiver agindo. No momento seguinte, ele entrega um presente para quem ele acredita que tem que entregar, é uma questão de sorte. E no fim, no terceiro momento, ele apareceria para dar uma profecia fora de tempo. Ou seja, vocês vão ter que fazer uma oferenda. Só para vocês terem uma noção, tem vários níveis de tipo de oferenda. Você pode fazer uma pequena, uma modesta, uma média, oferecer um tesouro, uma oferenda opulenta, grande, épica e obscena. Quando você chegar no nível de uma oferenda obscena, você tem uma chance muito grande dele te entregar um objeto nulo de desejo. O que eu quero saber é: todos vocês farão oferendas para o grande observador? Olha, A gente sabe o que pode perder fazendo essas oferendas?
você pode perder a oferenda. Ele vai pegar e vai falar, Opa. obrigado. Falta aí. Olha, então, se ele aparecer pra pegar a oferenda, a gente já consegue nosso objetivo, que é achar ele. Acho que sim. Não, a gente tá vendo, né, onde ele tá, né? Ele só tá lá em cima piscando, né? Tá em cima das pedras. Sim. Eu tô com vontade, só não sei o que ofertar. Pois é. Eu seguro mais A forte. gente vai o no West roleplay Minter, contar a né? oferenda. Eu quero que vocês... Pensou do Westminster? Vocês podem simplesmente dizer que vocês ofereceram alguma coisa, não, né? Carregar esse objeto, ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, enfim. E eu só quero saber o nível de importância que ele tem para vocês. Contextualizem de acordo com a história de vocês. Se fizerem uma oferenda, para a gente poder rolar a chance de você ser contemplado. Eu já digo que é isso, ele entrega para no máximo, não necessariamente ele vai fazer isso, no máximo 2 pessoas. Entendi. Aí eu olho pros outros assim, aí eu até questiono. Diante do observador, o que vocês pretendem fazer? Acho que teríamos que doar alguma coisa importante pra ganhar alguma coisa, né? Não, sim, mas se ele atender algum de nós, o que vocês pretendem? Que eu estou meio... não tenho certeza o que eu faria perto dele. Eu te entendi. Eu acho que se ele aparece aqui, o principal é nós perguntarmos sobre a Cidade Negra. Exato. Porque o grande observador, ele também revela profecias. Vai que existe alguma. E vai que existe uma que nós estamos nela. Já pensou? Então talvez a pergunta seja essa, né? A pergunta seja alguma profecia sobre nós, sobre o nosso futuro adiante aí. Sobre parar o tempo... Caravana? Não, sem cor. tempo sem cor. Tempo sem cor. Sobre parar o tempo sem cor, talvez. Mas o que vocês têm para oferecer? Nossa, eu não sei o que eu tô Olha, eu sou um bom cirurgião. Tô pensando bem. Mas... entendo de... As pessoas que estão ali ao redor, elas são pessoas? Eu ofereço essas pessoas. Nossa, é igual a da Beth agora. Vai dar uma de Beth agora. Eu ofereço minha caravana. É o que me há de mais caro. Todos os meus companheiros. Ai. Realmente, nós poderíamos oferecer a Beth. Isso foi eu tô falando em jogo, tá, gente? Sim, mas a Beth é nossa para oferecer. Ninguém sabe. Naquele momento que eu penso, não que eu não pudesse escravizá-la. Mas... Aliás, acho que ninguém aqui se importa olhando assim ao redor. E você realmente acha que ela não... Gente, vocês têm que saber que esse grupo é muito horrível, cara. Na moral. Não, olha só, eu não disse que deveria fazer. É um pensamento, assim, que tipo, por isso que eu perguntei, olha, é nosso professor, tô falando. Você vai escravizar a menina? Mas, eu olho assim... Bem, servos estão aqui para nos servir. Mas ela não é nosso servo, é? Não sei quanto que Não era? Eu normalmente eu faria isso com mevos malignos, mas ela parece ser bem tranquila. Ela me deu a entender... Olha, ela deu a entender que isso aqui ficou a caravana dela para ter o corpo dela. Isso Mas não deu a entender, ela disse. Ela disse, mas a caravana dela consistia de... Às vezes a caravana dela... Às vezes ela deu o carro da caravana. 12 pessoas. 12 pessoas. Caraca, realmente isso não... Ela é muito feliz falando... Ela falou disso de uma maneira muito feliz. Eu duvido você voltar lá e buscar a Beth. Caraca. Duvido. Falando pra quem? Ela é bem mais rápida. Shine realmente. Chrome.
É bem mais rápido. Agora eu penso, será que o hospital fez algo sobre a mente dela? Que ela fala, mesmo pra uma pessoa que fosse maligna, ela falou o sacrifício dela de uma maneira um pouco eufórica e feliz. A resposta a essa pergunta não nos levará a nada. Não mudará o fato de que ela pode ser uma oferenda. Será que ela é uma boa oferenda? Essa é a questão. Não Que tem importância nenhuma pra gente, pelo O que, menos. que o observador preza? Eu acho que ela é cheia de opinião. Se ela descobrir que a gente quer ofertar ela vai causar uma bagunça aqui. Eu acho que quem pode virar a oferta somos nós. Caraca. Olha, o gato me pareceu um ser bem... Ah, chama Respeito, o gato aqui. é um lorde felino. Que eu esqueci o nome. meu bigode, cara. Seu bigode. O seu bigode me pareceu ser um ser de bastante lábia e influência, assim. Talvez se você convencesse a ela de que estar diante do observador é algo bom, que ela pode conseguir grandes coisas indo até ele, ela pode se voluntariar por si. Certamente eu poderia conversar com ela, mas eu tive a impressão de que a gente caiu na lábia dela. Isso também poderia ser problemático, não sei porquê. Eu acho melhor deixar essa Beth por aí. Ok. Eu Ofereceremos certamente o quê, então? oferecer o meu servo, mas eu ficaria sem alguém pra me carregar. Eu acho que o observador deve ter servos, não? Do jeito que ele é meio famoso. Mas o Chrome te carrega. Né, Chrome? Não seria dificuldade nenhuma de carregar. Talvez eu não tenha a perícia que seu servo tem, mas como nós somos amiguinhos, posso te carregar. Mas sem o meu servo, eu vou ter que caminhar com minhas próprias patas. Eu posso te levar no meu colo, te faço um... E durante a batalha, você vai ser meu novo servo? Não, aí eu não seria O cara disse, nós somos amiguinhos vendo o passado de todo mundo. Acho absurdo. Então, a gente é íntimo agora. Nós vamos passar todo mundo agora. Foi passado, né? Importante é agora. A gente continua andando com um coletor de almas. Não pro Sorinug. O Sorinug tem o Westminster. O Westminster tá aqui, abraçadinho assim, ó. Naquele momento, aquele mevo com um sorriso no rosto, nós somos amigos. A gente pode ofertar também esse relógio. Exato, meu Deus. Esse relógio parece importante. Eu vou dando uns passos pra trás, assim. Não ousem. O Westminster não está à disposição. Não, mas você ofertaria e talvez ganharia algo melhor. É verdade? Talvez a alma mais... Não há nada melhor que o Westminster. Olha, pensa bem. Você oferta, ganha um objeto nulo de desejo, pede uma coisa melhor que o seu relógio. Talvez um relógio maior. Não há nada melhor que o Westminster. Está comigo há anos, é meu companheiro. Não o trocaria. Você pode imaginar que você daria seu servo. O Westminster não é meu servo. É como se fosse da família. Entendeu? Mas meu servo é da família. Mas você daria como oferenda. Mas é claro. Não é? Porque Eu não daria o Westminster. Ele é mais família que o seu humano de estimação. Calma, Westminster. Calma. Eles não estão falando por mal. Eles são apenas imbecis. Você tem que... Olhando pra trás, assim, ó. Você tem que entender que humanos não vivem muito. Tudo bem, deu então. Ofereça Cara, por nós. Faça isso O pela mano caravana. tá ouvindo isso, viu? Só pra avisar vocês. Mas é porque eu acho que perante o observador, um humano, simples humano, não é grandes coisas. Ele tem alguma habilidade diferente dos outros, além de carregar. Serve Ele carrega o Lorde incondicionalmente. Felino, o Sr. Bigodes. Exato. Será que o observador poderia ser carregado por ele?
Certamente não precisaria. Pensemos em outra coisa. Deixem o Westminster de lado. Não está à disposição. Se oferecer algo não tangível. Bem, vocês Tipo têm o quê? alguma coisa... Tipo, Uma- o corpo de quem? Um corpo é tangível, não sei. Você. Quem é o cara que pula a alma aí? Fica pulando de alma em alma. Desculpa. Exato. É o cara. Minha imagem saiu. Fantoche. É um ultra. É. E se oferecermos, sei lá, uma lembrança? Se oferecemos a nossa amizade. Uma lembrança importante? Que amizade, rapaz? É algo que eu aposto que ninguém nunca ofereceu isso a ele. Ok. Oferecer amizade? E se der errado? Ele simplesmente. Não. Olha só, o ideal é que cada um ofereça algo diferente. Pra termos maiores chances. Já que ele não levará o grupo inteiro. Eu talvez tenha alguma coisa pra oferecer. Eu tiro do paletó assim. Calma, Westminster. Calma. Não será você. Tiro um pingente assim. E esse pingente, na parte de baixo, tem... Sabe aqueles pingentes que quando você abre assim tem um retrato? Camafeu. É um Sim. camafeu? Olha só. É. Um camafeu. Então, um camafeu. Este camafeu, ele me é muito caro e no lugar de Westminster, eu poderia oferecê-lo. Ele me representa compaixão. Cara, É o que eu você tenho tem compaixão, para oferecer. cara? Eu posso lhes contar o dia em que eu o consegui, se for de vossa vontade. Olha, eu não acreditei muito nessa história, não. Eu acho que o observador também vai ficar meio bolado. Se você quiser contar, eu posso ouvir, mas realmente é bem inesperado. Um atirador. Havia um atirador. Foi a segunda alma que coletei. Ele era habilidoso demais. Sabe, perfeito. Quantos dias tive que esperar para pegá-lo desprevenido? Dias, semanas, meses. Quando o encontrei dentro de sua casa, ele parecia tão encurralado. Ele tinha tanto medo. Quando ele viu o Westminster, parecia que ele já o conhecia. E desejávamos um ao outro. Ele se mexia pelo canto como um rato. Como o rato que o Sr. Bigodes provavelmente já deve ter caçado. Não é, Sr. Bigodes? Sabe mesmo que é compaixão? Porque você Quando... Tá Deixe-me batendo a contar a história, meu rapaz. Ansioso, afobado, precoce. Ele estava no canto e eu não entendia muito bem os movimentos dele, porque afinal não parecia que ele se defendia, até que quando eu o investi contra ele, eu ouvi um grito, não! Era agudo, vinha de trás dele, ele olhou-me com aqueles olhos pedindo clemência. Eu entendi a clemência dele. Deixei-o de lado, subjuguei-o. A criança agora está nesse camafeu. Ela não viu a morte do pai.
Isso é ou não é compaixão? Camafeu. É um modo de se ver, né? A mente das pessoas tende a ser bem diferente, realmente. Daquela engolida seca, tipo o Seu Madruga, assim, sabe? Acha que ele aceitará? Não. Melhor você ficar com isso aí, tá muito bom. Mas- Você fica até bem com esse Olha, cara. Por que você se- manda uma pessoa? É porque talvez dependa. Se ele se sente assim sobre isso, talvez esse próprio sentimento dele, que ele diz como compaixão, seja algo a se oferecer. É algo diferente. Olha que bonito, o sentimento sobre algo faz com que algo tenha um sentido, independente dele de fato ter ou não. Isso é quase o meu objeto de... Como é que é? De sentimento nulo? Como é que é o nome? Qual que é a palavra? Eu não sei. Objeto nulo de desejo. Nulo de desejo, olha aqui. Cara, tenta aí. Boa sorte. Boa sorte. Vai lá, aquele momento, vai lá. Vai lá, cara. A gente acredita. É. Dá um soquinho nele de campeão. Vai lá, campeão. Então, quem mais? Quem mais vai? Olha, eu não consigo pensar em nada que eu pudesse oferecer. As minhas coisas tendem a se manter no físico. Eu tenho conhecimentos, mas eu não sei se eu poderia oferecer algum conhecimento que seja compartilhado ou que ele simplesmente tirará de mim. Então eu não tenho certeza. Quem mais? Ainda estou pensando o que eu poderia oferecer. E pra oferecer a gente faz o quê? A gente tem que gritar, ó, grande senhor. Você vai... Não, literalmente você vai até lá, até uma dessas pedras, né? E você coloca nela aquilo que você quer entregar. Mas se eu tiver algo, se eu quiser oferecer algo não material, assim, é possível? Você, sim, é possível. Você vai até lá, tira de dentro de você, assim, naquela aura, bem estilo tempo sem cor e deixa lá, assim. Caraca, Uma tem coisa disso. vibrante, Nossa. né? É um jogo de metal psicodélico. Metal psicodélico. Caraca, profundo. Pô, já dei minha empatia pro cara anterior, mano. Tá foda. O que eu dou pra essa galera aí, mano? Do meu kit de cirurgia aqui. Eu digo, olha, eu até pensei em doar alguma coisa, mas a verdade é que eu sou egoísta demais pra doar algo meu. As coisas que já foram tiradas já estão doendo demais. Quem quiser doar, fica à vontade. Eu não vou nem opinar, porque isso realmente é muito pessoal. E depois questiona a minha compaixão. Pelo menos eu egoísta. sei que eu não tenho. O que quer dizer com isso? Nada. Nada. Ah, bom. Só uma piadinha. Não entendi. Eu vou até a frente lá, eu fico esperando alguém vir comigo me acompanhar, que eu fico com o negócio na mão, camafeu na mão, assim. Caraca, Cara, legal. eu vou junto com você, mas eu tô Quando você passa, você percebe que outros daqueles badernistas invejosos ficam olhando porque eles já tinham oferecido alguma coisa. Então eles ficam olhando, olha lá, será que o deles é melhor do que o nosso? Ih, será que agora a gente vai ter que tomar desses caras? Que bando esquisito, olha que estranho, aquele mevo com a cabeça toda escura, que assustador. Tem um humano aqui, e ele carrega um Lorde Felino. Eles estão criticando vocês assim de uma forma bem invejosa. Ah, mas aquele rapaz engomadinho. Ah, como eu queria ter sequer a vestimenta dele para ofertar pro grande observador. Por enquanto eu tenho compaixão. Então, simplesmente caminho em direção ao altar, sei lá, onde deposito o objeto.
Você tem que escolher uma das 3 pedras de doação e ir nela. O que a gente tem de pedras de doação? Dente de leite, oração de ferro e orelha do paraíso. E o que significa cada uma delas, a gente sabe? Não, é só o material que é diferente e foi nomeado dessa forma. Não faz o menor sentido tudo isso. Só escolhe e vai. Pedra dos Não quer dizer caras. nada. Cara, são as cinzas de uma criança, então dente de leite, cara. Só pode. O cara quer dar mano, que absurdo, cara. Eu não tenho nem palavra pra isso. Eu saí por 10 segundos e tem cinzas de uma criança. O que aconteceu? Olha, é que você perdeu. É que você tá na parte mais relax. A parte pesada mesmo já foi. Digamos que a gente tem de verdade um psicopata entre nós. Peraí que eu vou trocar aqui pra De verdade. mais. De verdade. Não, Foca no de verdade. Você pensa que o Mevo tem um crânio preto, assim, com um sorriso, é a pessoa mais de boa aqui. O cara que fala de amizade. Que é verdade. Cara. O cara gosta de ver flores e patos, tá ligado? Aí Eita. Revoltante. eu vou. Olha só, eu vou agora puxar aqui. Eu sei que eu vou oferecer. Eu pego assim, tipo, de uma bolsa minha, da minha bolsa. Eu pego abro um caderninho velho que tem uma flor amassada, uma flor vermelha. Isso, afasta um pouco o microfone da boca, Yuri. Eita. Bem, melhorou. Bastante, vai lá. Aí eu puxo essa flor assim. Essa flor me remete a minha lembrança, que eu não só... que agora eu não consigo mais percebê-la como uma lembrança boa, mas eu lembro dela ser uma lembrança boa. E como algo bom que eu tenho, e algo que seja não só tangível, mas algo que remete tanto a sentimentos passados quanto a arrependimentos, é o que eu tenho a oferecer. Eu ofereço essa flor amassada. E você coloca na oração de ferro ou na orelha do paraíso? Na orelha do paraíso. Ok, então já que o fantoche não vai fazer, Sr. Bigodes, você vai ofertar alguma coisa? Eu tô ali pensando e tal. Eu viro assim, pego no bolsinho da almofada, assim, eu puxo um. É tipo um ursinho, um ratinho bem surrado, assim, tipo de pelúcia, pequenininho. Dá pra ver que ele foi muito usado, muito. É um brinquedinho, assim. E eu olho pra ele, assim, eu não sinto nada, assim, eu olho. Isso um dia já foi importante, então eu espero que sirva pra alguma coisa. E eu vou botar na oração de ferro. Legal, vamos às rolagens de dado. O que acontece? Vocês vão precisar rolar um D100, ok? Eu vou explicar a mecânica do jogo, como é que funciona. A gente vai fazer uma adaptação dela. Dependendo do nível de oferenda que você tem para dar, certo? Você vai ter uma chance maior, obviamente. Mas você precisa tirar uma porcentagem menor do que aquele nível de oferenda que você deu para você ser bem sucedido e ser contemplado pelo grande observador. Eu tô considerando que por todas as coisas que vocês disseram, todas as oferendas de vocês têm extrema relevância na vida de vocês, ou teve uma relevância muito grande, então todas elas são obscenas. Então a gente teria que tirar a porcentagem menor referente ao número aqui, mas como a gente vai contemplar 2, vamos rolar o D100, é um D porcentagem, e aquele que tiver, os 2 que tiverem a menor porcentagem vão ser contemplados. E isso vai ser muito legal, porque aqui vamos entrar em um outro debate filosófico. Vai chegar um bem legal agora. E é isso, podem começar, fiquem, elas vão ter. Um D100.
Não importa. Quer dizer, 37. 52. 94. O ratinho já não tinha mais tanto efeito, uma vez que ele, né, de fato, já não era mais o seu sim, já não tinha mais ali no momento um significado para você, ok? Uhum. Então os outros dois foram contemplados. E para isso vamos fazer uma rolagem de dado para saber como é que é a questão do objeto nulo de desejo. É um D12 e vamos ver, vocês não podem tirar um número igual. Um D12, ok. Isso. 6. 2. 6 e 2. É o que eu tava dizendo, ele é um objeto de desejo nulo, né? Objeto nulo de desejo. Então vai ser o seguinte. Vou no 2 primeiro, que ele tá primeiro na ordem. É confuso entender e essa é a parte legal. Mas deixa eu fazer o roleplay antes. Como é que é quando ele de fato aparece para poder falar com vocês? Vocês percebem que ele tá orbitando ali e ao mesmo tempo ele não tá ali. No momento em que vocês soltam os objetos dentro daquelas tigelas, ele some. No exato momento que você coloca, ele some. E isso indica para eles, menos o ratinho não some. Isso indica para os outros, os badernistas invejosos, que vocês foram contemplados. Eles ficam tipo, não, a gente tá aqui há tanto tempo. Ele nem sai mais daqui, não conseguimos. Malditos, eu só queria por um instante. No momento seguinte, tudo isso teria um intervalo, mas no momento seguinte o que acontece é que eles conseguem... eles conseguem não. É que ele começa a ficar constante, e aí finalmente começa a surgir na frente de vocês o objeto nulo de desejo de vocês. 2. Quem tirou 2 foi o Chrome, Sim. né? Isso. O seu objeto nulo de desejo, ele é o seguinte, 2 pontos. É um outro que não é um outro de jeito nenhum, acoplado em uma relação reflexiva e intercambiável com o proprietário. Boa. Calma. Oi? Que era um momento assim. Quer que eu repita? Ele parou no outro. Lá. Repete, por favor, aqui, que eu tô até aqui, cara. Como assim? Sim, sem problema nenhum. Então vamos lá. É um outro que não é um outro de jeito nenhum. O seu objeto nulo de desejo é uma outra coisa, mas que não é um outro de jeito nenhum. E ele está acoplado. Ele está junto de uma relação reflexiva e intercambiável, né? Intransponível, talvez até, com você, tá? Ele é uma outra coisa, mas que não é de fato uma outra pessoa, uma outra coisa. E ele fica nessa ação reflexiva contigo do que é isso. Então, quando você fica olhando, você está criando o que é aquela coisa, o que é aquela condição, mas que não chega a ser de fato uma coisa em si, entendeu? Entendeu? Entendi. Entendi. Entendeu, né? Eu tô imaginando aqui tem uma silhueta e tá assim em cima quem é esse Pokémon, assim. Aí. Deixa eu. Caraca. Cara, você que define como é que vai ser isso. Essa é a parte legal. Você precisa você precisa descrever pra gente o que é essa coisa de acordo com o seu entendimento. Esse é um dos mais doidos, já vou logo adiantando. Tem uns objetos aqui que, tipo, o cara fala de pedra filosofal e código-fonte. Então vamos ver no que a gente vai conseguir. Você que tem que descrever como é que é. Tem uma silhueta? Na verdade não, é só uma energia que fica ali pulsando. É contigo, descreva aí pra gente. Mas o importante é isso, assim, não chega a ser uma outra pessoa, mas você fica pensando o que é aquilo. Caraca, o que é aquilo? Eu tô assim nesse, sabe? O que é isso? Eu tô assim moldando, né? Tipo. Caraca, o que é isso? Mas é um objeto. Pode ser um objeto, um ser. Um ser, tipo um. Não, eu não sei. Caraca. É a cor que veio do espaço. Pô, então Opa!
O Chrome deu um defeito, pifou, saiu uma fumaça preta dele ali. Já era. Ele precisa ir pro Hospital Sombrio. Começou do nada. Vamos lá. Do nada saem os braços, assim, os tentáculos dele. The Thing, né? Caraca, que é isso? Olha, vamos lá. Essa coisa. Se for algo pra combinar. Se é outro que não é outro, pode ser algo que combina comigo, então, calma. Algo brilhante, talvez. Muito bom. Caralho, se for um. Caraca, se for um cubo. Caraca, vamos viajar um pouco aqui. Se for um cubo prismático de 4 dimensões. Pô. Você que manda, rapaz. Pô, é algo nessa vibe. Deixa eu ver aqui. 4 dimensões. Quero ver se quando você. Caraca, mas se eu percebo que eu tô da 4ª dimensão e eu volto pra dimensão normal, fudeu. O mundo está torto. Calma aí que eu viajei junto com o Mesh aqui. Cara, eu acho que pode ser isso, realmente. Aí você bota na luz e faz um arco-íris. Assim. Ok. Vamos lá então, Sorinug. Você entregou a compaixão de uma história tenebrosa, para dizer por baixo, para receber em troca disso o seu objeto nulo de desejo, a coisa mais desejável e poderosa que você pode ter, que é necessariamente algo que não pode ser segurado, visto ou ouvido, apenas cercado e orbitado em proximidade assustadora. Segurado, visto ou ouvido. Apenas. Isso. Pode repetir, por favor, hein? Orbitado em proximidade assustadora. Foi? Deu agora? Algo que não pode ser segurado, visto ou ouvido, apenas orbitado em proximidade assustadora. É isso? É isso aí. É isso aí. Não pode ser segurado, visto ou ouvido. Tá, esse é o meu objeto. Tá. Esse é o teu objeto nulo de desejo. Objeto nulo de desejo. Então, objeto nulo de desejo. Não pode ser segurado, visto ou ouvido. Apenas orbitado em proximidade assustadora. Calma, eu já tenho uma ideia, mas calma aí. O legal é que enquanto você tava falando que já tem uma ideia, tem um barulhinho de Windows conectando e desconectando alguma coisa, tá ligado? Isso é. Então bugou também o Sorinug. Nesse exato momento tá todo mundo dando pânico. Tá todo mundo, cara, entrando. Quita o jogo e vamos embora pra casa. Não tá dando, não. Não pode ser segurado, visto. Ouvido. Caralho, eu tô indo. Será que eu tô indo pela ideia do que o jogo tá pedindo? Porque parece. Vou até cair da calça. Parece bem óbvio, assim. Orbitado em proximidade assustadora. Deixa eu perguntar. É alguma coisa. Eu não tenho que dar função pra ele, né? Eu só dou a forma, né?
Não, até porque ele é nulo, não precisa nem dar forma se você não quiser, até porque você pelo menos não pode vê-lo. Sim. Mas você precisa me dizer como é que é a sim, tua sim. interação com essa coisa. O que você faz quando Entendi, você o entendi. recebe? Tá. É uma coisa que ela é pesada, ela cai como um peso nas minhas costas, assim, e eu ando um pouco mais inclinado, meio curvado, como se fosse parece que quando eu coloco o relógio nas costas, sabe? Eu mal me mexia, mal parecia que tinha peso algum, mas agora eu ando curvado. Essa coisa ela pesa e por ela pesar, eu sinto que tem a ver com a compaixão que eu não tenho mais. Então pesa aqui nas costas. Eu não sei dizer se eu acho que você teve compaixão, não. Na verdade, você pode ter tido, não tem problema nenhum. De todas as coisas, você começou, né, a caminhar dessa forma, eu quero só comentar que de todas as coisas, tem uma que eu acho muito absurdo que eu quando eu tava lendo o livro, testei e achei muito legal, que tem um objeto nulo de desejo que é o seguinte, é a sobra entre símbolo e real que fratura o código fonte da pedra filosofal. Cara, eu acho que eu li umas 600 vezes pra eu começar a imaginar o que isso significava. Beleza, vocês deram algum significado para esse objeto que é nulo. Vocês deram algum significado para esse objeto que, na verdade, o grande segredo disso tudo é que ele não serve de nada, a não ser para que você o deseje, porque ele te dá uma sensação maravilhosa. Você pode orbitar uma coisa que você não tá vendo, não tá ouvindo, não tá pegando na mão, mas você sabe que existe e que te dá muito prazer quando você tá perto. É a construção de uma outra coisa que não é uma outra coisa. Enfim, eu consigo entender essa vibe e vou longe nela. Mas o momento seguinte é que logo enquanto o Sorinugi e o Chrome, o Shiny Chrome, eles estão ali no momento que é só deles, vocês veem que eles, nem os invejosos estão mais afetando eles, né? Olha lá, tô vendo! Eles estão tendo o maior prazer do mundo! Aí, grande observador maldito que não me atende, eu queria muito ser esses caras. Apesar de toda a inveja deles, vocês percebem que Sorinugi e o Chrome, eles estão em uma outra vibe, eles estão em um outro momento, olhando para alguma coisa, criando, quase tocando, sentindo, reflexivos, mas o grande observador está fora do tempo dele também. E o que ele faz é o seguinte, ele vai dar as duas profecias. Ele literalmente diz, fantoche, e o que vem depois é a tua profecia, fantoche. Você vai me rolar um D30 para ver qual é a tua profecia. Cuidado, a profecia dele já é confusa, mas pode ser uma coisa que não tem o menor sentido dependendo do teu resultado. O que é muito bom. O jogo brinca com isso. O cara mais sábio de todos das Terras Arco-Íris é um cara que às vezes fala coisas assim, besterol, sabe? 30. 30, isso? É. Maravilhoso, eu gostei disso. Então ele diz, fantoche, eternidade em um cosmos sem limite traz a condenação da entropia eterna sobre os desmortos. Caramba, tudo a ver comigo. Sim, mas mais do que isso, viu? Isso tem tudo a ver com o tempo sem cor também. Você tirou a profecia, por sorte. Eternidade em cosmos sem limite traz... a condenação da entropia eterna sobre os desmortos. Desmortos. Foco na palavra desmortos. Aham. Entropia eterna. Caralho, cadê aquela caixa que doido, fala pro velho. mestre dar dicas?
Caraca. Tem mais uma profecia pra alguém? Tem mais uma profecia Porra, para tem, pelo amor o de Sr. Deus. Bigodes perdeu, mas vai ganhar a profecia. Deixa eu ficar. Sr. Bigodes, 1d30, Sr. Bigodes. Deixa eu ver. Quinzão é bom. Vamos lá. Ai, cara. Ele diz exatamente o seguinte: Sr. Bigodes, a música está em você. Uma tapeçaria hipnótica do design minimalista. Bom demais. É isso aí. Bom demais. Você Uma que lute pra tapeçaria, entender. né? Hipnótica. Não entendi? Uma tapeçaria o quê? Hipnótico. Hipnótica? Do design minimalista. Hipnótica do design minimalista. Todo mundo ouve essa profecia ou a gente escuta? Isso é pra você e somente pra você. Nossa, eu tô. O Sr. Bigodes tá muito tipo. Ih, sou músico. O que, Né, o que caraca? acontece em seguida é que ele some. Some. E eu adianto que ele não aparecerá por um bom tempo. Ih, ele também tá fora do tempo, o narrador. É verdade, tá aqui. O delay aqui. Perdão. Ele deu uma piscada, cara. Eu tava bem reflexivo. Eu finalizei aí abruptamente. Ele não vai aparecer. Tava bem reflexivo. Aí eu repito pra todos ali. O sábio aí, esse profeta, falou alguma coisa pra mim. Ele falou, ó, eternidade em cosmos sem limite traz a condenação da entropia eterna sobre os desmortos. Eu me achava inteligente até ouvir isso. Condenação. A gente já tá perto, né? Dele. Como é que é? Algo sobre. Se você quiser, você tá perto. Uhum. O sofrimento, o apodrecimento, o que para um desmorto é entrópico? Talvez. Então, O que leva o desmorto ao estado de maior desorganização? O tempo, talvez. o tempo é representado pela eternidade nessa frase. Pode repetir, por favor? Eternidade em cosmos sem limite traz a condenação da entropia eterna sobre os desmortos. Por isso mesmo eu disse o tempo. Talvez a eternidade sem fim seja o que traga essa entropia aos desmortos. Eu vou precisar pensar muito sobre isso. Mas o tempo traz a decadência. O tempo. Não sei, não parece que o tempo passe para um desmorto. Acho que a menos que tenha algum tipo de magia, normalmente todos nós estamos sob o efeito do desvanecer do tempo. Eu não estou. Então
É porque quando eu digo desvanecer do argumento. tempo, não necessariamente é envelhecer, mas as próprias feridas que o tempo vivido, que o tempo que você vive traz, as consequências e danos físicos ou mentais. Há sempre uma nova oportunidade pra mim. Verdade. Mas é uma ideia a se pensar. Ele também me disse alguma coisa, mas eu acho que não faz sentido algum. O que foi? Ele disse, a música está em você. Uma tapeçaria hipnótica do design minimalista. E que isso tem a ver com a porra toda. Fala tipo assim, né? Uma tapeçaria hipnótica do design minimalista? O seu precisa daquelas coisas que você vende, cara. Uma tapeçaria hipnótica. Quer dizer que eu carrego alguma coisa? Mas eu nem sou músico. Bom, mas será que... Fiquei pensando agora, será que drogas funcionam em mim? Porque eu sou biomecânico. Foi para isso que eu entreguei meus resquícios de compaixão? Não veio nem com um manual? Mas tem algo que veio martelando na minha mente. A gente está indo pra essa cidade negra pra quê mesmo? Já até esqueceu, né? Deteram esse. Perdeu a memória. Não necessariamente perder a memória, mas A tapeçaria foi tão hipnótica que ela se esqueceu. Entrou uma informação, ela esqueceu outra. é que, digamos assim, o que a gente busca exatamente lá? Uma maneira de parar este... Esse fenômeno. O tempo sem cor. Mas se aqui tem um hospital que cura tudo, por que a gente vai pra lá? Não, acho que tem uma coisa a ver com a outra. Não sei, passou pela minha cabeça. Que o hospital supostamente cura todos os problemas. Mas acho que é problemas individuais, não faria isso com o mundo. Não Eu acho que- talvez. Eu estou achando, na verdade, o que é importante mesmo é a jornada. O que a gente vai fazer lá talvez nem seja para nós. Ou não exista nenhuma, sei lá, solução para ser alcançada. Então vamos simplesmente chegar lá e ir ao fim? Não. Não é a jornada que faz o herói? Eu acredito que tem uma definição de herói a ser calculada aí. Herói, eu digo, os personagens principais de uma história. Eles precisam de uma jornada, não? É uma possibilidade. Mas eu não sei. Estou totalmente perdido. Isso só foi um sentimento porque eu me senti muito burro diante dessa profecia. Acho que Eu o não que, gosto de me sentir assim. o que podemos fazer sobre isso então é caminhar até lá. Eu acredito que não tenha mais informações aqui. Se é uma profecia, hora ou outra, cruzaremos com ela. Mas antes de irmos, só pra constar, com relação às aos nossos suprimentos, ficou com a Beth? Ela estava carregando nossos suprimentos? Tudo que eu preciso é do sol. Quem deu para ela carregar nossos suprimentos? Na verdade, ela trouxe, hein? Ela tinha, né? Com ela, né? Pois é. Ficamos sem? Ela é uma lacaia, ela veio pra trazer os suprimentos. Ela era gente boa com vocês. Só porque ela era uma opinião forte, vocês dispensaram ela. Não dispensamos. Ela... Pra onde mesmo que a gente mandou ela? Eu duvido Pro hospital. você ir lá buscar. Olha, eu tenho todo o suprimento que eu preciso aqui. Eu tô de braços abertos pro sol, assim.
Pois Começa eu a não. chover. Você é uma planta agora? É tudo que eu preciso. Eu me alimento de uma certa energia que vem de algum lugar, mas fora o sol. Vocês querem, então, buscá-la para pegar os suprimentos ou seguimos assim? Eu tenho medo daquele hospital, cara, sinceramente. Assim, com fome, com sede, morreremos de inanição? É isso? Podemos Aqui caçar deve alguma ter. coisa no caminho? Não, aqui nessa cidade deve ter alguma coisa pra gente comprar. Deve ter coisa pra comprar. A gente acabou de passar por um ônibus. Pessoas se matando. Ué, a gente não viu toda a cidade? Temos tempo para dar uma volta? Sim, temos. Vamos lá, então. Tempo? Um tempo sem cor? Esse tempo? Sempre, esse tempo é o tempo que se mostra cada vez maior, né? Pois tenho a impressão de que o tempo está cada vez menor. Tá, Prefiro buscar a Beth. É, Pelo menos o fenômeno não nos pegou nesse momento aqui. Shhh, não fale! As coisas não se falam. Isso atrai. Eu vou dizer. De fato, o fenômeno não pegou vocês nesse momento. Porém, todavia, entretanto, eu quero que o Sr. Bigodes e o Fantoche façam um teste de aura. Só aura? Um D20 mais o atributo aura. E isso, só aura. Já vou deixar o Não. Westminster preparado aqui. caraca, nem sei. Caramba, o Sr. Bigodes não consegue tirar um número menor do que, sei lá, 18. Uma parada mais ou menos assim, cara. Gato é foda. Se fica assim já. 18 também. Chamou, ele apareceu. Por tudo que vocês perderam, por toda a jornada, vocês têm uma conexão muito forte. Assim, quanto mais memórias, quanto mais emoções vocês vão perdendo, afetos, sentimentos, mais vocês sentem uma conexão com aquelas que restam a vocês. Eu pedi para vocês rolarem o dado da alma, né? Porque de fato vocês já sofreram punições, todos aí sofreram, mas alguma coisa começa a fazer muito sentido de forma primeiro latente, assim, lá dentro de vocês, a profecia foi para vocês. E vocês sabiam que ela era pessoal, muito mais do que de uma causa coletiva, apesar de ter a ver as duas com o tempo sem cor. Então, cada um teve uma relação ali, né, com o Sorinug com objeto nulo, o Chrome com objeto nulo. Fantoche, você tem alguma sensação de que a eternidade está completamente ligada ao que está acontecendo no tempo sem cor? Alguma coisa relacionada a essa eternidade que parece tão contraditório assim, né? Caramba, o tempo é afetado, ele é reduzido, ele é avançado. De que eternidade a gente tá falando? Eternidade de quem? Essa reflexão fica contigo. Enquanto Sr. Bigodes, a metáfora é imensa, né? Mas a música não se refere de fato a um som, né? Claro, a um ritmo, sim, talvez. Alguma coisa que entra em harmonia, em concordância com outra coisa. Parece que quando se retrata daquilo que há dentro de você, o que ele quis provocar é que o que existe dentro de você parece estar caótico, estar bagunçado, mas é aquilo que você tem procurado. O que é isso? Essa é uma boa pergunta. Mas eu digo para vocês que, apesar de estar conversando e lidando com outras questões, fica uma vozinha na cabeça de vocês, mais especificamente na alma de vocês, tocando, né, tangencionando que vocês têm um quê a mais de compreensão do tempo sem cor. Talvez a resposta seja simples.
este é o pensamento final que vem à cabeça de vocês. Talvez a resposta do que é o pensamento sem cor não seja algo complexo e extremamente bem elaborado, mas uma coisa muito simples. E digo mais, como vocês dividiram as reflexões uns com os outros, talvez esteja uma resposta relacionada a outra. Será que a eternidade estaria dentro de vocês? Será que a simplicidade está relacionada à eternidade no tempo sem cor? Será que a falta de concordância, de ritmo, de compasso está relacionado às coisas estarem perdendo a cor? Eu não sei. Mas eu quero que vocês me digam uma coisa, porque agora, para o final da campanha, só preciso da decisão de vocês quanto a uma coisa. Vai ter alguma parada antes de ir em direção à Cidade Negra? Vocês conseguem sim comida ali, inclusive por dinheiro. E se quiserem ir atrás da Beth, não tem problema nenhum. Né? Não é necessário esse roleplay porque ela está servindo a vocês. Apesar dela ser extremamente bizarra, ela está servindo a vocês. Mas não sei se vocês querem fazer alguma coisa antes de ir para a Cidade Negra. Lá, de fato, não é só nesta campanha, mas é a cidade conhecida como Fim. Geralmente as pessoas que vão para lá, por mais que tenham sucesso em suas tarefas, não voltam. Vocês têm noção de que vocês estão indo para o fim? E Zé Fini. Por mim, assim, falando em off, assim, por mim, a gente chama a Beth e vai sem parada pra Cidade Negra já. Beth é jogo. Ela mais rápida. Monta nela e vambora. Eu também acho. Também acho que a Beth vai ser importante até se a gente precisar descartar alguém. Quer dizer, de ajuda de alguém. Ou servir de testemunha aí, né? Alguém voltar e contar o que a gente... Testemunhas! Shiny Girl. É isso. Também concordo. Buscamos ela e partimos. Buscamos a Beth e vamos pra Cidade Negra. Sem parada. É isso? Vocês estão certos? Certos disso. Sim, eu tô. O narrador tá perguntando se a gente tá certo sobre uma decisão. Ai, meu Deus do céu. Pois bem. Você só vai. Morreremos agora. Tem uma camiseta. De novo. Tem uma camiseta no Movimento RPG na nossa loja que fala exatamente sobre isso. Se o narrador pergunta. Vou até ler aqui os dizeres. Se o mestre perguntar se você tem certeza, é melhor você não ter. Vou deixar o link dela no chat. Link na descrição. Link na descrição. Tem que colocar uma foto então nela, bem dessa nossa cena aqui. Todo mundo, Cidade Negra. E eu assim, vocês... Vou dar a descrição final, pessoal, desse episódio até. Porque vocês estão indo em direção ao fim. Eu vou ler a descrição do livro, para não parecer que eu tô brincando, ó. A Cidade Negra. É o fim. Os bem-vindos e os raros estão aqui. Não há mais medo ou vozes no vazio que essa jornada termina. A primeira e a última cidade reclina-se sobre a costa escura como vinho, imensa, uma repetição turbulenta de um quase padrão imperceptível que se perde no caos sempre que o observador perde o foco. Mas o que é isso? Como uma cebola enlouquecedora, ela se recusa a se revelar, ocultando camada sobre camada e mentiras sobre mentiras. E sobre a égide de uma boa mentira, encerro com vocês o episódio 3. Caramba, boa. Muito boa. Muito bem. É isso aí. Caramba. Será que vai sobrar alguém pra ter segunda temporada? Não sei, mas... Todo mundo faz o irmão gêmeo do seu personagem. Exatamente. Ele foi buscar, desapareceu na viagem e foi lá buscá-lo.